Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e trazendo informações importantíssimas depois de todos os debates. Ontem, uma terça-feira, dia 21 de dezembro, finalmente o Congresso aprovou o orçamento para 2022, com 89 bilhões de reais para esses beneficiários. Você que é do Auxílio Brasil, acompanhe porque é do seu interesse. Você que deseja entrar também na fila, você que deseja entrar no programa, sair da fila de espera do antigo Bolsa Família, acompanhe esse vídeo porque tem mais detalhes, tá? Olha, com a aprovação também do orçamento com reajuste para os policiais federais, rodoviários federais, está gerando agora uma briga, uma expectativa, na verdade, ciúmes. E estão certos. Por exemplo, os auditores da Receita Federal agora ameaçam debandada depois de previsão de aumento para esses policiais federais. Os servidores do Banco Central agora se declaram indignados com reajustes apenas para os policiais federais. Os servidores do Banco Central são os servidores também, porque não saiu para a gente? Rapaz, agora pode ser uma bolha, um problema que deve estar aparecendo por aí, mas vamos acompanhar, vamos trazer todos os detalhes a partir de agora, tá? Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que tá a família? Tá bem? Eu quero desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Já peço para você dar aquele joinha, aquele like, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolvendo com assuntos e deixar para depois terminar esquecendo. Faz isso agora, dá essa moralzinha, clica aqui, tá bom? Lembra que desse lado é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal Campeão. Olha, gente, o Congresso aprovou o orçamento 2022 com 89 bilhões para o Auxílio Brasil. Preste atenção aos valores destinados aos principais setores do país, as categorias. O Congresso Nacional aprovou ontem, terça-feira, dia 21 de dezembro, o substitutivo do deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, ao projeto de lei orçamentária PELOA de 2022. Entre outros pontos, o texto prevê um espaço fiscal de 110 bilhões de reais, dos quais só 89 bilhões de reais vão financiar o Auxílio Brasil de R$ 400, que é o substituto do Bolsa Família. Essa folga no orçamento foi obtida com as mudanças trazidas pela PEC dos precatórios. A matéria agora segue para a sanção do presidente Jair Messias Bolsonaro. Só para você ter ideia, 54 bilhões de reais era suficiente para pagar o Auxílio Brasil de 400. Foi aumentado para 89 bilhões, 54 para 89 bilhões. Já é uma folga boa, já é uma gordurinha. Ou seja, tem coisas que vêm por aí. Para o Auxílio Brasil, novos beneficiários de fato, retroativo também. Isso é um cheque em branco que o governo recebe para trabalhar com valores maiores, novos beneficiários, aumentar dos 14,7 para 17 ponto alguma coisa, quase 18 em janeiro, e mais beneficiários ao longo de todo o ano. Você que está na fila de espera, excelente notícia. Você que está no Auxílio Brasil, já está recebendo, excelente notícia, porque isso aí é um cheque em branco. Para quê? Para você ter seu retroativo de novembro. O governo tem dinheiro agora para pagar a diferença de novembro, agora em janeiro. Vocês lembram que em novembro só saiu aquele valor pequeno? Aquele reajuste de 17,84%. Então, 13,2 milhões de brasileiros receberam menos de R$ 400 em janeiro e agora tem essa chance sim com a aprovação desse orçamento para que a diferença seja paga. E isso cabe agora ao anúncio através do presidente Bolsonaro. Se o presidente sancionar, ele deve sancionar. Agora é só uma questão dele assinar, né? E aí o outro passo é esperar que o ministro João Roma Neto, isso que você está vendo aqui, possa anunciar oficialmente já nos próximos dias. Ele já vem falando, né, que retroativo, que a fila deve ser zerada, tudo que o presidente Bolsonaro vinha falando, o ministro João Roma Neto já vem confirmando, ou seja, pelo andar da carruagem, vamos torcer que isso aconteça de forma oficial e não fique apenas nos comentários, tá? Essa questão que foi levantada que o auxílio de R$ 400 pode chegar em R$ 600 lá para o mês de março, mês de abril, é outra possibilidade, porque o governo passou
tem agora mais do que o suficiente para bancar o Auxílio Brasil durante todo o ano. O salário mínimo também teve um reajuste aí, né? Ficou abaixo ainda da inflação, mas vai ter esse aumento de 1.100 para 1.210. Lembro que esse reajuste do salário mínimo ia ficar em 1.169. E aí foi aprovado e falta o presidente sancionar para chegar aí a R$ 1.210. Para continuar com as informações, é o seguinte, na Câmara o substitutivo foi aprovado, ou seja, o Auxílio Brasil, por 358 votos a 97. No Senado foram 51 votos a 20. Horas antes, o texto foi chancelado pela Comissão Mista de Orçamento CMO, onde houve um acordo de líderes partidários. Antes que você pergunte, mas o Auxílio Brasil já tinha sido aprovado em cima do Bolsa Família? Já. Mas o que estava ainda dependendo era valores para ser definidos de fato sobre para onde os valores iriam. Então, foi definido o seguinte, para você ter ideia, o governo precisava de bancar o Auxílio Brasil agora em 2022, ia precisar de pelo menos 54 bilhões, aprovou 89. Então uma folga muito importante, por isso que essa folga aí, por trás dessa folga pode ter aumento de beneficiários, retroativo, mais beneficiários que poderão entrar ao longo do ano, tá? Continuando, segundo o substitutivo do relator, o valor das despesas para 2022 será de 4,823 trilhões de reais, dos quais 1,885 trilhão referem-se ao refinanciamento da dívida pública. Dívida pública são salários, todo o orçamento que precisa ser pago, mas educação, segurança, todas as áreas, aposentadoria, INSS, por aí vai, né? Dívida pública, tem muita coisa enquadrada nessa situação, tá? Bem, entre outras definições desse orçamento que foi ontem, ia ser definido segunda-feira, foi adiado para ontem, e aí ontem foi definido tudo. Entre outras definições, o texto eleva o valor do salário mínimo, dos atuais 1.100, agora vai para R$ 1.210, sem aumento real. Na proposta original do Executivo, esse valor era para 1.169, fechou em 1.210, mas eu sempre lembro que ainda está muito abaixo. O salário mínimo era para estar hoje, em dezembro, mais de R$6.000. E não sou eu que estou falando, é o próprio órgão DIEESE. O DIEESE, que é do governo, diz isso, para você ter uma ideia como o salário está baixo, né? Por isso que o poder de compra do salário mínimo está lá embaixo, o poder de compra do real está lá embaixo. Você faz um teste assim, compra com R$1.100, vai na feira, faz as suas compras, exemplo, você deve comprar uns 100 produtos, um exemplo. Aí, como perde o poder de compra, no outro mês, com o mesmo salário de 1.100, você vai fazer a compra, as suas compras já não compra os mesmos 100 produtos, já cai para 92, 93 produtos. E assim vai, no outro mês já cai para 85, 87 produtos, e a tendência é caindo, os preços vão subindo e o poder do real não acompanha. Essa é a questão, tá? Bem, o substitutivo prevê também um déficit de 79 bilhões de reais nas finanças do governo federal, é um valor inferior à meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2022, que era de déficit de 170,5 bilhões de reais, mais superior aos 49,6 bilhões de reais previstos no texto original do projeto de lei orçamentária. Sobre a inflação, segundo o parecer do relator, a aceleração inflacionária impactou o INPC, o índice utilizado para a correção do salário mínimo, e também dos valores dos benefícios previdenciários e assistenciais. O acumulado em 12 meses encerrados em novembro ficou em 9,36%. No substitutivo, foi adotada a projeção do INPC para 10,18% para 2021, com base na previsão de que o índice deverá se situar em patamar próximo do IPCA, esperado pelo mercado, conforme relatório Focus do Banco Central, publicado em 6 de dezembro. A previsão para 2022 é que o IPCA fique em 4,5%, ou seja, a inflação ao longo do ano passou os 2 dígitos. A previsão é 10,18%. Sobre o orçamento secreto, que é uma luta, uma briga, né? São emendas
inclusive o Supremo entrou em ação. Vocês lembram que a ministra Rosa Weber tinha bloqueado, suspendeu, enfim, depois voltou atrás, liberou. O relator reservou ainda 16,5 bilhões de reais para as emendas de relator, que distribuem verbas do orçamento secreto. Além disso, 4,93 bilhões de reais irão para o fundo eleitoral e 1,7 bilhão de reais reajustará os salários de policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários federais. Os recursos para o reajuste dos vencimentos desses policiais, os agentes de segurança mais bem pagos do país, foram incluídos no orçamento após o presidente Bolsonaro. Ele fez esse pedido especial, né? Fez esse pedido justamente para que pudesse ser liberado esses valores. O presidente, ele pediu para incluir no orçamento, né? Inclusive chegou a telefonar para o relator na última segunda-feira, dia 20 de dezembro, e fazer um pedido especial nesse sentido. O apelo do chefe do governo, né, o presidente, pediu ao Hugo Leal, deputado e relator do Rio de Janeiro, ocorreu depois que o deputado não atendeu ao pedido do Ministério da Economia para incluir uma previsão orçamentária destinada ao reajuste dos policiais. A pasta, comandada por Paulo Guedes, havia solicitado 2,8 bilhões de reais para essa finalidade. Já o valor do fundo eleitoral, de 4,93 bilhões de reais, ficou pouco abaixo dos 5,7 bilhões de reais que haviam sido vetados pelo presidente e que posteriormente foram restabelecidos após o veto presidencial ser derrubado pelo Congresso. Sobre essa situação dos policiais rodoviários federais, os policiais federais, isso está agora gerando outros burburinhos. Repito, auditores da Receita Federal, também que são servidores, ameaçam debandada depois da previsão de aumento só para os policiais. Os servidores do Banco Central já vêm se declarando indignados com esse reajuste apenas para essa categoria, ou seja, os policiais federais. E aí é uma situação, é uma bola de neve. Entra também nessa situação os policiais civis e militares, também questionam os governos estaduais. Com essa aprovação desse valor, que tinha sido uma promessa desde 2018 por parte do presidente Bolsonaro, e agora o presidente tem a máquina na mão, né? O governo está com a máquina na mão e vai usar todas as ferramentas, isso eu já venho falando dentro da lei. Essa é uma prova, é mais uma ferramenta que o governo está usando à sua disposição, ou seja, para poder ter novos apoios. E aí gera outra tensão, porque esses aumentos saem só para os servidores federais, no caso da área de segurança, que são os policiais. E aí fica os policiais militares e civis questionando, e o nosso aumento? Não vai ter reajuste para a gente? É como se o presidente tivesse, agora não é comigo não, vocês são servidores militares, ou seja, vocês são servidores do Estado, então tem que comprar quem? Aos seus governadores. Aí vai gerar um efeito dominó. O presidente pediu especialmente uma verba, foi liberada mais de 1 bilhão, para dar o reajuste aos policiais federais, rodoviários federais e os penitenciários, e agora os militares, os policiais militares e civis, agora estão pressionados, né? Para poder fazer a mesma coisa, pedir aí aos governadores esse reajuste. Efeito cascata, efeito dominó. Entendeu o que é que está acontecendo? E a gente já vinha falando sobre isso. Vai gerar expectativa, mais pressão. Bem, líderes de outros partidos, por exemplo, do PCB, Podemos, PSOL, Cidadania, Rede e o Novo orientaram as respectivas bancadas a votarem contra o projeto por defenderem um montante menor para as verbas do fundo eleitoral, que são públicas e vão financiar as campanhas eleitorais do ano que vem. O posicionamento desses partidos também teve como base a oposição aos 16,5 bilhões de reais para o orçamento secreto. O acordo fechado pela maioria das siglas para aprovação do projeto incluiu, entre outros pontos, o reforço das verbas da saúde e da educação, que no próximo ano terão, respectivamente, pouco mais de 147 bilhões de reais e de 113 bilhões de reais, respectivamente. Além disso, foram reservados 800 milhões de reais para reajustar os salários dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias. E o que é que foi dito? Abre aspas, a área de educação foi um ponto de união. Nós priorizamos a educação nessa comissão e ela foi priorizada por todos. Todos votaram pela prioridade e por ela trabalharam, mesmo quando faltou um pouquinho de cobertor.
fecha aspas, disse a senadora Rosa de Freitas do Espírito Santo, que é a presidente da CMO. Os investimentos, do que é traduzido, o relatório do deputado Hugo Leal prevê para o próximo ano o menor patamar de investimentos públicos federais da história. Foram reservados 44 bilhões de reais para o governo investir em setores como infraestrutura, escolas, postos de saúde, defesa, pavimentação e em todas as áreas que dependem de recursos da União. Quanto ao cenário macroeconômico, o parecer destaca que as previsões para o PIB, o Produto Interno Bruto, mudaram substancialmente em relação aos prognósticos que embasaram a PELOA 2022. Ele disse o seguinte, abre aspas, a expectativa, porém, foi reajustada pelo próprio governo, que reavaliou a previsão de alta para 5,1% em 2021 e para 2,1% em 2022, enquanto analistas do mercado prevêem crescimento de 4,71% em 2021 e de 0,51% para 2022, segundo o relatório Focus, publicado no dia 6 de dezembro, e aí foi a opinião do relator. Inclusive, diz trecho do relatório, o texto prevê que esse ano o PIB nominal chegue a 8,67 trilhões de reais e que no próximo ano vá a 9,54 trilhões de reais. Resumo de obra, gente. O relatório destaca ainda que, em razão da promulgação da emenda constitucional número 113, derivada da PEC dos precatórios, foi modificado o cálculo do teto de gastos, que agora será feito com base na inflação medida entre janeiro e dezembro. Antes, o período utilizado era de 12 meses até junho. Com essa mudança, segundo o parecer do relator, o teto de gastos do próximo ano subiu de 1,61 trilhão para 1,67 trilhão de reais e se refere ao teto de gastos. Bem, agora a expectativa é a seguinte, o governo conseguiu uma vitória com a aprovação desse orçamento e agora o orçamento de 2022 prevê mais verba para o Auxílio Brasil, ou seja, abre as portas. O governo tem 14,7 milhões de brasileiros recebendo Auxílio Brasil nesse mês de dezembro e a expectativa segue a seguinte, a gente está aguardando a definição. Em janeiro deve subir para mais de 17 milhões, ou seja, 3 milhões de novas vagas, deve zerar a fila de espera do Bolsa Família. O retroativo de novembro que faltou deve sair agora em janeiro, já que os valores foram liberados e de uma forma maior, mais reais para o Auxílio Brasil. Essa semana estamos na expectativa de que seja anunciado aí o pagamento do auxílio gás, o gás dos brasileiros. Eu lembro que são 5 milhões e meio de famílias que irão receber esse valor, então deve sair ainda essa semana. Caso não saia, vai sair na próxima semana, mas a previsão é que seja liberada os pagamentos esse mês, segundo o próprio ministro João Roma Neto. São 5 milhões e 500 mil famílias que vão receber 50% do valor do gás nacional, só que não para por aí. Ao longo do ano, mês sim, mês não, novos beneficiários serão inseridos. A previsão é atender 19 milhões até setembro de 2023. As famílias que vão entrar agora serão as famílias maiores, com mais membros, e aí terão direito a receber esses 50%. Famílias do Auxílio Brasil, do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, as mulheres vítimas de violência doméstica e também do CAD único. As famílias menores irão entrar ao longo dos próximos meses. Estamos aguardando ser anunciados os calendários também, além do gás dos brasileiros, o calendário do Auxílio Brasil. O calendário deve seguir os moldes do Bolsa Família, ou seja, ser pago nos últimos 10 dias de cada mês. Se isso acontecer, então os pagamentos devem começar no dia 18 de janeiro com o final do NIS 1 e terminar aí em janeiro, no dia 31 com o final do NIS 0, ou seja, de 18 de janeiro NIS 1 a 31 de janeiro, final do NIS 0, tá? Essa é a previsão. A questão do gás, aliás, do auxílio emergencial, não foi debatido, ou seja, fica mais difícil. Mesmo assim, essa decisão não depende apenas do Congresso, depende do presidente. O presidente Bolsonaro ainda pode sim, através de uma medida provisória, aprovar até o dia 31 esse auxílio emergencial para assistir aí aproximadamente 25 milhões de brasileiros que ficaram absolutamente fora de tudo. Com o fim do auxílio emergencial pago no mês de dezembro, aliás, no mês de outubro desse
há 2 meses atrás, já foi a última parcela, a 7ª parcela, então esses beneficiários ficaram de fora de tudo. Então, se o presidente resolver assinar essa medida provisória, 25 milhões de brasileiros poderão ainda sonhar em receber uma parcela, e aí segue a expectativa, parlamentares, oposição de situação, e também a nossa campanha segue firme. Estamos aqui acompanhando, e essa é a nossa campanha. A hashtag Quero Meu Retroativo. Se você deseja de fato que o governo pague a diferença de novembro, agora em janeiro, você compartilha esse vídeo e comenta no vídeo, hashtag Quero Meu Retroativo. É uma forma de opinião pública, né? Uma questão de a gente fazer a pressão popular em cima do governo. A outra hashtag é essa, auxílio emergencial para 25 milhões, tudo junto, hashtag auxílio emergencial para 25 milhões é a nossa pressão para que saia pelo menos um mês de prorrogação do auxílio para assistir esses milhões de brasileiros, tá? A chance, é uma pequenina chance, mas se é a chance, então a gente vai até onde for possível. Então, até o final do ano, há uma possibilidade sim. E o governo, lógico, deseja isso, quer isso, tá? Lembro também que os debates estão rolando, hein, gente? Esse valor de R$600 que está sendo ventilado para que possa aumentar os 400 para 600 lá para o mês de março ou abril, está sendo comentado. Isso deve dar uma parada agora, já que o governo o Congresso vai entrar no recesso, mas aí quando voltar, há uma expectativa de que o governo reaja e use esse novo aumento de 400 para 600 no Auxílio Brasil lá para o mês de março ou abril, para que o governo possa melhorar sua imagem, para aumentar os números nas pesquisas. Então, é uma previsão que isso possa acontecer também, tá bom? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, tá, gente? Quer estar na minha lista de amigos, vai lá, terei o maior prazer. Um aviso, porque muita gente questionando sobre a questão do microcrédito, que o governo vai fazer empréstimos de R$1.000 até R$15.000 para negativados, são empreendedores, são pessoas com nome sujo no SPC e no Serasa. Alguns amigos perguntando, inclusive, teve uma que perguntou, Alex, eu fui na Caixa, perguntei ao gerente, o gerente disse que não sabe disso. O programa ainda está em fase de conclusão, vai ser lançado no próximo ano, então nenhum gerente, nenhum funcionário da Caixa ainda sabe, porque o projeto ainda está em fase de conclusão, não está pronto, não foi anunciado, ainda será feito o lançamento oficial nos próximos dias, ou seja, no próximo ano, início do próximo ano, deverá ser lançado esse programa. Será investido R$3 bilhões para aquecer a economia, e aí vai funcionar como um empréstimo. Será um microcrédito, valores de até R$15.000 para negativados, pessoas, né, que têm um nome sujo no SPC e no Serasa. Então, para esses negativados, são empréstimos que vão variar de R$1.000 a R$15.000. Então, não adianta ir agora procurar a Caixa, porque nem os gerentes estão sabendo disso, tá, gente? Então, o próprio Pedro Guimarães disse que ainda está preparando e quando tiver tudo pronto, o presidente assina e lança. A previsão é essa, R$3 bilhões, empréstimos de até R$15.000. Esses empréstimos vai funcionar pelo Caixa Tem, aplicativo Caixa Tem, ok? Então, é esperar ser lançado para poder ter validade, para iniciar, de fato, nos próximos dias, já em dezembro. Aliás, aí já é no início do próximo ano. Vamos aguardar, tá bom? Agora sim, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.